Estamos aqui com o André Luiz, personal trainer aqui em Lagoa Santa, há mais de 25 anos com experiência, aqui em Lagoa Santa com 9 anos de experiência, e hoje vamos ter um papo de impacto aqui, né? André Luiz vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua história, é um prazer enorme estar te recebendo aqui, e eu gostaria de saber, né, mais um pouco sobre você, como você chegou a Lagoa Santa, na verdade, como foi o André, quando o André era pequeno, qual era o sonho dele, e que se tornou personal trainer, né? Como é que foi o André criança? O André sempre é um cara feliz, motivado, né? A vida inteira eu sempre gostei de Aham. esporte, pratiquei esporte e isso aí tá nato assim, né, na minha vida. Então, quando eu era pequeno, eu sempre participei de escolinha de esporte, gostava de jogar bola, qualquer esporte eu estava participando. Tanto que na época de colégio, escola, por exemplo, o Aham. professor faltava, eu que ia lá para poder chamar a turma, não, vamos jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É Sim. uma coisa que eu sempre gostei na minha vida, Foi bem né? criança mesmo. Foi criança, Isso. brincou muito na rua? Nossa senhora, era a melhor coisa que tinha, né, porque hoje com essa tecnologia que tá todo mundo só Atrapalha usando tela, muito. celular, TV, vídeo, acaba atrapalhando. Na Eu minha ainda época era rouba-bandeira, derrubar lata na rua, pique-esconde, queimada. queimada, assim, era bem diferente, a gente movimentava o corpo, né, mais na infância, Sim, brincava mais. Hoje as crianças têm educação física na escola 2 vezes por semana e olhe lá, vai fazer uma aula de natação, uma aula de jazz para quem tem condição, sim, né. sim. Então o contato com a brincadeira, com o movimento, ele começa desde a infância, né. A criança Aham. tem que estar brincando na rua, tem que se relacionar, tem que movimentar o Cuidar corpo. do corpo e A da gente chama de saúde, iniciação né. desportiva universal, né. Ela Sim. tem que experimentar vários movimentos, esportes, para ela poder se familiarizar e ver o que que ela vai querer. E ali naquele momento que você descobriu realmente que você queria fazer educação física? Sempre gostei de esporte, a vida inteira. Se Nossa. você pegar meus desenhos de época de escola, colégio, quando eu tinha 9, 10 anos, É por exemplo, relacionado à educação tudo é física. esporte. Eu tenho tudo guardado lá em casa. Que Minha filha hoje bacana. tem 7 anos. Aham. Ela faz uns desenhos, gosta de desenhar, né? Eu Uhum. sou o pai. Aí eu mostro para ela aqui, ó, filha, o que que seu pai Então fazia? você se considera uma inspiração pra ela também? Com certeza. Hoje ela Ah, está fazendo esporte, faz na educação física, pratica esporte. Eu compro muito brinquedos lúdicos relacionados a exercício sim. físico, né? Para ela Sua poder filha estar tem quantos movimentando. anos? 7. 7 7 anos. anos, é. E ela já treina, assim, ela já pratica já treina com você, algum treinamento, assim, né, uma atividade Não, quando ela fica comigo lá no personalizada? espaço, aí ela fica Hã. mexendo em tudo, brincando, eu vou orientando ela, mas hoje ela faz, com natação e jazz, Ah, entendi, que ela está gosta. praticando. Ah, que legal, E é muito bom ela bacana. ter esse convívio movimentado, Sim, sim. Cuida da mente e do corpo também, né, justamente, pra principalmente da mente, socializar. né, porque se você Sim, ficar ocioso, é verdade. né, Hoje parado em aí dia, muitas crianças ansiosas, né, eu acho que isso gera a partir da falta de atividade física, né. Você vê muita justamente. ansiedade, muita depressão, e isso é a pessoa que também na verdade eu acredito que quando você fala que vai cuidar do corpo, É. a mente também tem que estar tudo alinhado, né. Você É também é porque, na verdade, a gente não pode separar, né, se você for pegar hoje, você cuidar da sua saúde de uma forma global, é saúde uhum. física, mental, Sim, né, espiritual. Então você tem que sim. estar Os cercando 3 e juntos cuidando das ali. 3. Sim, Às vezes uma tá boa, as outras 2 não, mas você tem que buscar um equilíbrio, sim, né. Porque, por exemplo, uma pessoa que a gente sabe que o exercício físico ajuda a melhorar, o estresse, né, ajuda a sim, melhorar a ansiedade, sim, depressão. sim. Né, a pessoa que fica muito tempo ociosa, usando muita tela ou isolada, sozinha, ela vai acabar Vai comendo de forma gerando compulsória. vai Isso vai gerando um fazer com que ela conflito ali. engorde, ela fica inativa com o exercício físico, Sim, aí vai originando as comorbidades, seja hipertensão, diabetes, colesterol alto, então obesidade, então a gente tem que cuidar, sim. né. Então o exercício físico, se você tem um contato desde o início na infância, o que que acontece? Quando você estiver na adolescência, fase adulta, você Aham. vai querer fazer, vai querer praticar. A chance Sim. aumenta em mais de sessenta O por corpo vai cento. acostumando também, né. Justamente. E agora, beleza, o André sempre gostou muito de praticar esportes desde criança, aí a gente entra na fase da adolescência ali. Continuou gostando de praticar esportes ou se rendeu às telas ou algo Não, porque, né, por exemplo, na minha fase de adolescência ainda não hã. existia o celular, né. Aham. E televisão o pessoal ficava jogando assim, era Atari que tinha, né, aqueles videogame da época tudo. Uhum. Era videocassete pra poder passar na loja, alugar filme e ficar assistindo. Então a gente não tinha muito isso, a gente gostava era de juntar a turma, sair para ir pra shopping à tarde,
né? Quando Conversar, saía para passear. tinha aquelas brincadeiras, vamos fazer festinha na casa de um, A aí casa de fazia aquela um. matinê, né? Um Aham. levava uma bebida, o outro um salgadinho, Cada um uma fazia a coisa. dança da vassoura para dançar, então as brincadeiras eram diferentes. Muita Sim, brincadeira de rua, ficava na rua até tarde conversando. Hoje, pelo tipo de vida que a gente sim. tem gente que entra, as crianças, adolescentes, eles entram no quarto na sexta-feira para jogar videogame e só sai domingo. Ou então na É segunda de manhã. justamente, e é estranho, mas isso É acontece, verdade, é né. verdade. Antigamente a gente ficava na rua brincando, né, igual derrubar lata, pique-esconde, Rouba rouba-bandeira, bandeira. né, mamãe da Sim, rua, pulava amarelinha, sim, ficava sentado na rua conversando, socializando, né. Hoje não, hoje as crianças estão mais retraídas, famílias menores, né, muito tempo com tela, o acesso à informação está muito alto, está muito sim, grande, e sim, acaba tendo muito informação que é descartável, é fake news, é lixo, e você sim, tem que saber, utilizar, pegar só aquilo que realmente vai ser importante para o seu sim, dia a dia, porque senão a sim. gente perde muito tempo com informação desnecessária, é coisa que não vai te Exatamente, acrescentar nada, né. exatamente. Às vezes o professor antigo, na minha profissão, era Aham. quando ele não era bom, ele era chamado de rola-bola. O que que é Rola bola, qual que isso? é essa expressão? O rola-bola, você vai pegar uma bola de vôlei, basquete, futebol, handebol, rola as 4. Aí o que O você que gostar, você vai pegar. lá, pega e vai brincar. Aham. Mas não é assim, você tem que ter uma vivência com cada um dos Pra poder esportes, identificar. né, identificar tudo para ver ali o que que você vai gostar mais. Você tem que ter contato com tudo, seja Sim. esportes de mesa, né, teatro, dança, Uhum. movimentar o corpo de uma forma geral. Até porque isso faz você a pensar. Você vai ter um problema que você vai precisar resolver Sim, dentro do esporte. sim. Então, o seu tempo de reação tem que ser rápido. E aí você, né, na sua adolescência você brincou bastante, e esse amor continuou pelo esporte, e você chegou fez o vestibular para poder fazer a faculdade, passou na UFMG e passou para educação física, né. Sim. São quantos anos Na de minha época curso? era 4 anos e meio, porque eu Aham, fiz licenciatura e bacharelado, que legal. né. Aham. Hoje, se eu não me engano, forma-se com 2 anos e meio, que hoje você faz vestibular Reduziu. separado. Ou Sim, você faz para licenciatura, o né, bacharelado. ou você faz para bacharelado. Mas na minha É, época eram os era 2 tudo juntos, junto. tudo junto. Aí você Eu fez aqui na entrei UFMG, eu lá entrei em em Belo Horizonte. 96 na UFMG, formei em 2001. Natural de Belo Horizonte, você já ficou lá mesmo. Natural de Belo E Horizonte. como você chegou aqui em Lagoa Santa, né, depois de ser formado, na verdade quando você formou você ainda trabalhou lá em Belo Horizonte? É, Chegou a trabalhar lá? eu sempre trabalhei em Belo Horizonte. O que que Aham, acontece? Antes de eu fazer o vestibular para educação física, eu já tinha feito o curso técnico na área de educação física, que era o que eu gostava, eu queria trabalhar. sim. Aí, quando eu entrei na UFMG em 96, nem tinha conselho de educação física, nem existia, né. Eu Uhum, passei, estudei, formei, o conselho foi criado em 98, né, sim, só que parece que teve algum problema na lei, aí eles refizeram ela agora recente, né, até com o apoio lá do senador Romário. sim. E o que que acontece? A vida inteira eu foquei para trabalhar e fazer educação física. Então, quando eu entrei na UFMG, com 2 anos, se eu não me engano, eu já Sim, comecei a trabalhar com na rua de área. lazer, Legal. arbitrando jogos, assim, de competições, né, Ah, dentro espera, da então você já UFMG, arbitrou jogos. já Que basquete, legal. futsal. Isso chegou a ser profissional ou Não, não? não, isso aí era assim, trabalhando, assim, pela faculdade mesmo. Entendi, Aí depois entendi. você vai, passando com o tempo, os estudos, Uhum, aí eu comecei a fazer estágio dentro da minha área que eu gostava mais, que era mexer com academia. Eu sim. já frequentava academia desde os 13, 15 anos. Eu era sócio de uma academia, um clube que tinha perto da minha casa, Lá em eu Belo morava na Horizonte. Serra, em BH. Aham. Então, e o clube era lá no Funcionários. Então, eu sempre ia a pé, voltava a pé, já caminhando, para Isso fazer quer a gostar. caminhada, fazia os exercícios lá, ficava conversando com a turma. E é um Aham. ambiente gostoso, que é todo mundo praticando esporte, cuidando da Sim, saúde. Você sim, vai conhecendo um aqui, outro ali, vai fazendo novas amizades. Então, é um ciclo bem sadio, interessante. entendi. Aí você, quando você vem pra Lagoa Santa, você vem já com trabalho aqui em Lagoa Santa ou não? Como que aconteceu sua vinda pra Lagoa Santa, que você Bem, chegou aqui? eu estava fazendo uma pós-graduação em Belo Horizonte, Aham. dentro do Mercado Central. E eu peguei, no intervalo do almoço, eu dei uma passada lá. Aí eu tive a bênção de Deus de conhecer a minha atual esposa lá, Ah. né. Isso na academia? E isso eu já tinha formado, estava fazendo a pós-graduação, depois que eu Sim, formei. Aí sim. eu conheci ela lá, a gente conversou, trocou o telefone, começou a namorar E e ela era nós daqui de Lagoa casamos. E ela Santa? era de Lagoa Santa. Ah, que legal. Aí a gente acabou casando, aí tem 9 anos que eu mudei para cá.
Aham. Mas quando eu mudei para cá, eu sempre trabalhava em Belo Horizonte, fazia tudo. Continuava trabalhando lá, você Fiquei só ia 3 meses. Eu não você ia e aguentei voltava todos os dias? 3 meses, só que eu não aguentei, Aham. né, você ficar pegando estrada, Longe, e os horários que começa a trabalhar às 6 da manhã, sete recém-casado, horas. Aí longe. eu peguei, consegui alugar uma sala aqui em Lagoa Santa, montei meu estúdio, aí eu comecei a trabalhar só aqui. Que Eu legal. fiquei com um ou outro aluno de personal lá em Belo Horizonte, Aham. que era em casa, né, que era mais próximo de Lagoa Santa, Sim, isso há 9 anos há atrás. 9 anos atrás. Que legal. E como você considera, né, que em Lagoa Santa foi fácil para você conquistar clientes aqui em Lagoa Santa? Como é que você usou o meio para o pessoal conhecer seu trabalho aqui em Sim, Lagoa Santa? essa é Foi uma pergunta interessante, porque como a minha esposa já era aqui da cidade, Uhum, né, e a sala que eu loquei era num espaço comercial, sim. que tinha uma clínica médica, então tinha uma movimentação muito grande de pessoas. Uhum. Eu deixava a sala sempre aberta, o pessoal via, ficava interessado, Hum. gostava, né, e normalmente quem Aquela ia ao médico curiosidade do pessoal justo. E conhecer. quem vai Que ao é médico, isso? o médico sempre fala: "Ó, você tem que fazer exercício, tem que cuidar da saúde". Exatamente. Então acabou e pela minha esposa ser daqui, tinha um consultório odontológico também, Sim, a então sua isso aí esposa tinha um facilitou. consultório odontológico aqui em Lagoa Santa já? Já, ela Ah, já tinha. entendi. Então isso aí acabou sendo um facilitador Os clientes para dela minha viraram entrada no seus mercado, clientes. justamente. Ah. Aí acabou facilitando a minha entrada aqui no mercado em Lagoa Santa. E aqui, o seu público aqui em Lagoa Santa, você considera ele mais jovem? Ele é na verdade, a partir de qual idade que você costuma atender aqui em Lagoa Santa? Aqui em Lagoa Santa, o meu público, ele é a maioria é 30 mais, 30 a 30 mais. mais, mas eu tenho alguns alunos que são do equipe de futebol que treinam comigo, estão na faixa de 10 a 12 anos de idade e Aham. fazem preparação física específica para o futebol. E assim, tem uma idade que o pessoal considera melhor para poder iniciar na academia ou assim, não tem uma idade ou é um momento certo que você acha que você indicaria? Olha, na verdade, de 8 a tem várias pesquisas mostrando que a partir de 10 anos de idade já pode começar a frequentar a academia. Mas se você pegar uma criança com 10 anos de idade, ela gosta de praticar algum esporte É, coletivo, um ela é futebol, mais um agitada, ela tênis. ainda está com o corpo em desenvolvimento, vai entrar na Sim, adolescência. verdade. Então, às vezes, seria mais interessante ela praticar um basquete, um futebol, natação, Uhum. Do que ir um direto vôlei, na porque musculação, na na academia. musculação, se ela fizer, não tem problema, mas que seja com um Um preparador personal. físico personalizado. Sim, Porque quando ela fica muito solta na academia, ela não tem consciência que tem que ter tempo, calma, paciência para conseguir aham, chegar no objetivo e foco. sim. E isso também não é o que ela tem que O preocupar naquele principal, momento, né, o exatamente. principal. Então é interessante ela fazer esporte coletivo. Hoje está tendo muito funcional kids, né? Sim, sim, Está pra tendo gastar a muito energia da criança mesmo, né. com esses box de crossfit É, fit para criança, né? Então ela tem que tentar procurar movimentar o corpo, mas dentro, respeitando o princípio da sobrecarga, individualidade biológica, a faixa etária que ela está. E sim, aí é que entra a necessidade e a importância dos pais chegarem para qualquer estabelecimento comercial voltado para treinamento, saber se o professor é formado, onde ele foi graduado, sim, qual que é a exatamente. especialização, para você não correr risco de colocar na mão de qualquer um Lesionar, e correr risco de ter lesão, coisas do exatamente. tipo. Você comentou de crossfit aqui, você já pensou também na possibilidade de ser um personal trainer de crossfit? Não, porque o meu trabalho eu já sou bem certo naquilo que eu quero, Direcionado. direcionado, Aham. né. Saúde e bem-estar. Por que que eu vou te falar isso? A tecnologia está desenvolvendo demais, Sim. né. Aham. Então você consegue perceber isso, quando eu entrei na federal, não existia celular, por isso que eu falei, na fase de adolescência, o que que a gente fazia? Era brincadeira de Conversar, rua, não tinha exatamente. celular para você ficar na tela conversando. Socializava ali mesmo e É. brincava na rua. Hoje você vai dar uma volta no shopping, você vai em restaurante, até no colégio, assim, você vê aquele grupo de meninas, de Só no meninos, em celular. vez de eles estarem conversando, praticando algum esporte, fazendo alguma coisa, cada um está com o celular na mão de cabeça É baixa. verdade. Restaurante de adulto, família. Sim, Você tem um um aniversário para ir almoço, no restaurante almoço, você chega lá, tem 10 pessoas na às mesa. vezes em casa mesmo, você tá ali todo mundo Justamente. almoçando, tá cada um no celular Você vai ver no mexendo. mínimo a metade da mesa com o celular na É mão, em vez de um verdade. estar conversando com o Com o outro. outro, Às vezes a pessoa socializando. mora em outra cidade, tem tanto tempo que não se vê, né? Então, poxa, Uhum. aproveita aquele O momento para momento. conversar, socializar. E o que que acontece? Com esse desenvolvimento tecnológico, né? Aham. Esse excesso de alimentos industrializados, que é cheio de sódio, carboidrato, com baixos nutrientes, Sim. acaba que as pessoas
estão engordando. E esse negócio de aumentar a obesidade, que o Brasil, pelo menos até 2030, vai aumentar muito. Sim, Então as pessoas estão envelhecendo também com o desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a exatamente. população está envelhecendo com comorbidades, sem saúde, né? Uhum. E o que que ela vai precisar para melhorar isso? Fazer exercício físico, cuidar da Então saúde. então o crossfit, então, pra você, não entra naquilo que você já queria, né, no Não, seu não. O pensamento de CrossFit treinamento personalizado. ele é uma coisa muito antiga nos Estados Unidos, que Aham. eles foi fazer movimentos militares e eles deram o nome de CrossFit para ser um nome comercial para poder vender, né, igual você viu hoje está espalhado, Sim. tem uns boxes, competições, é um esporte muito interessante, muito legal. Ele é Eu mais eu pra eu eu adoro, mas o professor que está dando aula, ele tem que ter cuidado, porque você está mexendo com pessoas diferentes, com características biológicas individuais diferentes, né. sim, Às vezes um tem um problema cardíaco, o outro tem um problema de coluna, o outro tem algum problema no pé que já fez uma cirurgia, então o treino ele não pode ser igual para todos. Você sim, tem que respeitar aquelas limitações, diferenças. É igual uma aula coletiva numa sala de ginástica, na academia. sim. O professor está lá dando uma aula para 20 pessoas, 30 pessoas. Elas não são iguais. Cada uma tem o seu jeito É de individualidade treinar. biológica, né? Uma Exatamente, tem experiência com treino, a outra não. A outra tem exatamente. um problema de saúde, a outra tem um problema limitador físico. Então você tem que adaptar. Aí é que Aham, entra aquela questão da acessibilidade, sim. né? Os Você seus vai falar com a pessoa: "Você não pode fazer". Não, você vai poder fazer, só que o movimento seu vai ser mais moderado, não vai ter essa limitação, aham, você vai evitar fazer isso, em vez de fazer isso, você faz aquilo. Você tem que saber, né, e aí se você estudou, está se atualizando, aí que entra aquele negócio que eu falei, sim. você saber o que que você vai passar para aquela pessoa. O que te diferencia, então, você acha que o que te diferencia dos outros profissionais é que você trabalha com um treinamento personalizado de acordo com cada pessoa. Não é por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade ali, você trabalha na dificuldade dela. Isso é um diferencial seu. O principal é você saber você avaliar a pessoa, né, Uhum. igual eu falei, você pede ela o histórico clínico dela recente, Sim, você faz uma avaliação física, vê sim, qual que é o objetivo dela. Baseado nessas informações, você vai montar o treino para ela. E esse treino que eu vou montar para ela, pode ser você mais uma amiga sua querendo o mesmo objetivo. sim, Só que você vai ter algumas características na avaliação, no histórico clínico, que você não vai poder fazer determinados movimentos ou exercícios, e a sim. outra pessoa vai poder fazer. Você Dentro disso, ela vai estar num ambiente com um espaço moderno, com aparelhos recentes de geração, você tem que saber manipular, estar utilizando, aham. e dentro dos métodos de treino, você tem que saber qual que é o melhor e mais adequado para aquele tipo de situação. O seu treino, ele é individual, ele é em equipe, Ele é como é que é? individual em grupos. E se uma pessoa tiver com na verdade você separa esses grupos, por objetivo, por exemplo, se tem um grupo de 3 pessoas querendo emagrecer, você vai separar? Ou então, se tem uma pessoa que quer emagrecer, outra quer ganhar massa, como é que é feita essa separação de grupos que você faz? Na verdade, a separação é quando a pessoa me procura para treinar, Aham, eu vou ter eu trabalho com 3 no máximo, por horário, que legal. né. Lá no seu estúdio? O conselho permite 4 pessoas, mas eu gosto de trabalhar com 3 Com no 3. máximo. Aham. Fica mais fácil você controlar e dar atenção, fazer uma coisa bem feita, Sim. né, para não virar aula coletiva. Sim, sim. Mas normalmente, por exemplo, eu evito colocar pessoas que têm mais de 50, 70 anos com uma pessoa que tem 10 anos de idade, 12 Sim, anos sim. ou 20. E às vezes são horários diferentes, objetivos diferentes, Exatamente. mas é possível você trabalhar com objetivos diferentes dentro do mesmo horário, Entendi. porque você vai saber o que que você vai passar para cada um, Aham. né. Uma pessoa vai fazer um exemplo prático, uma remada, né, para Sim. trabalhar as costas. Uma pessoa vai fazer com a carga lá de 80 quilos. Dependendo do objetivo da outra, como é que ela está, o Vai estado fazer com inicial de menor ou treino, vai maior. fazer com uma carga menor, talvez com a posição, uma pegada diferente, com a mão. Sim. Então, tudo isso você tem que avaliar e observar. Ah, entendi, que Você tem que ver se a bacana. pessoa está com a postura correta, você está executando da forma correta, se a carga está adequada, tem que avaliar a frequência de treino dela. Então, são vários fatores que envolvem essa parte do treino. E como assim, como você acha que é trabalhar aqui com a população local daqui de Lagoa Santa? Ó, Lagoa Santa, a população cresceu muito pós-pandemia, né? Sim. E foi uma dificuldade que eu tive, porque eu tive que fechar meu espaço umas 3 Na vezes na pandemia, né? pandemia. Aí Aham. eu tive que inovar.
né. Aí eu acabei migrando também e adequando o meu trabalho com treinamento online. O treinamento online é um treinamento que a gente faz através de uma plataforma Uhum. e quem é de Lagoa Santa vai no meu espaço, faz a avaliação física, passa o treino presencial comigo, mas é um treino que ela consegue treinar em casa, no hotel, se ela trabalha, viaja em qualquer lugar, de acordo com a rotina de vida E dela. esse treino, né, online, tem como uma pessoa que não seja daqui de Lagoa Santa iniciar com você? Tem, ela eu consigo atender pessoas de qualquer lugar do mundo, do Brasil, Que legal. né. Ela vai fazer avaliação física, vai ter uma consulta com a nutricionista, vai ter uma consulta com a psicóloga. E o É um trabalho objetivo final? multidisciplinar. É o O cap mesmo? o objetivo é trazer melhorias na saúde daquela pessoa, Uhum. qualidade de vida, fazer uma transformação global, tanto na parte de alimentação, que ela vai ter a consulta, conversa com a nutricionista, Sim. vai estar treinando comigo de forma personalizada, eu vou estar colocando ela no grupo de dicas de saúde, ela vai estar recebendo diversos cursos, e-books. É um trabalho bem global, completo. A pessoa ela tem que ser muito disciplinada, né, pra poder treinar em casa e Tem, chegar no resultado justamente. também, porque não adianta nada. E a gente trabalha isso com a pessoa, né. A Quando ela vai disciplina. começar, ela recebe uma anamnese Uhum. bem detalhada que ela vai estar respondendo, e a partir desse pontapé inicial, a gente vai desenvolver um trabalho para poder estar ajudando ela de É, eu verdade. tô pensando nessa questão da disciplina, porque assim, eu sou totalmente indisciplinada. Então, assim, eu acho que não Tenha sei se foco, tem que ter funcionaria, assim, foco. sabe? Tem que ter foco. Tem que ter foco, tem que ter Mas é para disciplina e tudo na vontade de vida, querer. mas é para tudo na vida. Você costuma usar uma frase, assim, de que impacta as pessoas? Seus Sim, clientes? é uma frase que eu gosto muito, que é até do colégio que eu estudei em Belo Horizonte, Hã. de um filósofo alemão, se eu não me engano, chama "Vence quem se vence". Vence quem se vence, isso Eu acho mesmo. que é uma frase bem forte que eu carrego ela para minha vida toda, porque todo mundo vai querer o melhor para você, vai chegar e falar o que que você tem que fazer, mas é Sim, você que tem que fazer. é. Você tem que Tem que sa começar de você mesmo, tem que né? partir de você a mudança, Exatamente, né. verdade. Não é seu pai, sua mãe que vai fazer por você, é você que tem que fazer por você. É, eles já podem até querer o É. bem, né, mas é você que E faz. saber que o trabalho não é fácil, leva tempo, Uhum, mas você tem que começar. E tem que ter disciplina e foco, senão não adianta. Nós sim. somos seres humanos, erramos, acertamos, Uhum, falhamos, né, mas você tem que ter um direcionamento. Por quê? É um erro muito comum todo mundo ficar se comparando com aquela modelo bonita, aquele ator famoso, aquela sim, capa de revista. Esquece. Individualidade biológica, você tem que se comparar com você. sim. A gente comentou aqui muito sobre questão de cuidar da mente, da mente, né, e Sim, da saúde corporal também. Por exemplo, é é proibido, agora é um assunto polêmico, é sim. proibido, a pessoa que gosta de tomar uma cervejinha no final de semana, gosta de tomar, um drink, sei lá, consumir algo que, assim, né, pela lógica, é meio polêmico. Sim, Afeta muito no desenvolvimento da pessoa, no objetivo dela? com certeza, né, porque o álcool ele todo mundo sabe que ele faz mal para a saúde, Uhum. né, e a pessoa, ela quando ela está ingerindo bebida alcoólica, ela também está comendo umas frituras, uns tira-gosto, umas coisas gordurosas, Sim, que vai aumentar as calorias dela e acaba sendo transformado em gordura que acumula no corpo, sim. né. Então o que que é interessante, é por isso que no nosso trabalho a gente tem uma parceira nutricionista, que na área de saúde a gente trabalha com uma equipe Que multidisciplinar. legal, então na clínica mesmo você tem uma Sim, nutricionista que ela tem ajuda uma o pessoal, que nutricionista que ajuda o acompanha. pessoal, porque ela vai ver qual que é o objetivo de cada um, as Sim, características médicas ali do quadro clínico na hora, e vai montar um programa de treino. Porque às vezes sim, a pessoa chega lá e fala: "Ah, eu quero emagrecer porque minha filha vai formar". Então quer estar entendi. com um corpo legal, vestido legal. A outra Sim. tem um casamento para ir, então quer estar com um shape legal. A outra pessoa é diabética, então ela precisa reduzir a gordura corporal, Uhum. emagrecer, né, para poder amenizar as consequências da doença. E isso é para qualquer um, para quem é hipertenso. Eu já tive aluno que começou a treinar, em vez de tomar 2 remédios, passou a tomar um. Quer dizer, ele investiu é melhor você investir num treino personalizado Sim. do que ter que ficar pagando para ir em médico, Aham. né, para ficar tomando remédio, ficar pagando plano de saúde caro. Sim. É melhor você cuidar da sua saúde como? Faz exercício físico, tem uma dieta balanceada com bons nutrientes, com menos açúcar, menos sódio, né, procura uma nutricionista que a função dela falar o que que você pode ou não pode estar ingerindo,
Mas, né? por exemplo, a pessoa que é acostumada, assim, a ingerir ou então ou comer qualquer tipo de coisa e parar de uma vez, assim, isso não pode afetar um pouco o lado emocional dela, um pouco a saúde Tem que mental? ter o equilíbrio, né? As Aham, pessoas não podem chegar e parar nada de uma vez. Quem sim. fuma sabe o tanto que é bom fumar, apesar de não ser bom. Bebida alcoólica, a mesma coisa. Então Aham. você vai fazendo uma coisa gradativa. Ah, eu estou E vai bebendo todo trabalhando dia, isso. estou fumando todo dia. Tenta experimentar fumar um dia sim, um dia não. Sim, Acostumou, aí agora fuma um dia, fica 2 sem fumar, verdade. até conseguir parar. Sim. Nunca vai dar certo a pessoa: "Ah, vou parar de comer chocolate, não vou comer nunca mais. Vou parar de tomar refri, vou parar de fumar, vou parar de ingerir bebida alcoólica". A pessoa não consegue, Uhum. né, o processo tem que ser gradativo, porque vai ter uma hora, um momento, que ela vai sentir muita falta e não vai aguentar, ela vai falar: "Não, vai ser só um". É, Aí aí esse um, começa. se você se sabotar uma vez, a chance de você se sabotar outras vezes Sempre. aumenta, né. Exatamente. Então você tem que ter foco, tem que saber que as coisas não acontecem do dia para o outro. É a É autodisciplina ali, né. autodisciplina. Entendi. E como que a gente consegue unir, o lazer e praticar o esporte? Você acha que consegue juntar esses 2? É fácil demais. Um exemplo bem prático, Hã. corrida de rua. É verdade. Você tá um lazer, socializando, praticando Com um uma boa esporte, vista, correndo com uma né, boa vista aqui pelo justamente. principalmente aqui na Lagoa Santa, né. É, Você corre ali na lagoa na verdade a gente vê muito pessoal correndo ali na lagoa. É verdade, você consegue juntar, né, o esporte e o justamente. lazer. E entrando nessa questão da corrida, você acha que a importância de ter um personal para poder ajudar, para não se lesionar, para quem corre aqui, você consegue oferecer esse serviço lá na Sim, porque quando você faz uma preparação física personalizada, você está trabalhando seu corpo de uma forma geral. Você vai Aham, fortalecer a musculatura, proteger as articulações, vai melhorar a parte de flexibilidade, né, sim, sua resistência muscular, vai trabalhar o condicionamento cardiorrespiratório. sim. Então você vai estar preparando, vai estar apto para poder conseguir fazer determinado esporte. É um exemplo que eu falo há muito tempo para as pessoas, é o seguinte: você entra para uma academia falando: "Eu quero fazer uma aula de pump ou jump". Aham. A aula dura 50 minutos, você nunca fez na sua vida. Sim. Aí você vai lá, faz a avaliação física e já vai para a aula. Você nunca fez, você não vai aguentar fazer uma aula inteira no ritmo, Sim. né. Você tem que ter uma aula para iniciante, Uma né, aula. uma para Aham. intermediário e outra para avançado. Mas a Sim, gente sabe que não funciona assim, sim. né, porque querendo ou não, cada academia é uma empresa, é negócio, né. Exatamente. Eles não têm Então esse cuidado todo, né. justo. Então o professor tem que ter esse feeling, né, para poder ter essa percepção e saber fazer de forma individual para cada um, Uhum. dentro daquele coletivo. E o personalizado lá, o interessante de estar treinando comigo é isso, que além de ser um número pequeno de pessoas por ser personalizado, Sim. a gente consegue fazer com que você chegue no seu resultado, dentro do seu objetivo, de forma segura e rápido, sem lesão. Você vai ter, por exemplo, um lugar que você vai falar: "Poxa, André, eu gosto de tal banda". Você vai lá e escuta a banda que você gosta lá na televisão, põe o Ah, clipe. você coloca para o É, pessoal todos os ouvir. aparelhos são higienizados, então não tem aquele risco de contaminação, de você pegar Aham. uma bactéria, alguma doença, né. O espaço é climatizado, Sim. então botar aqui é É calor mais lá fora, é confortável. confortável, lá dentro não. Sim. Os aparelhos são modernos, tudo a última geração, tem tecnologia, então assim, é um espaço perfeito e adequado, né, E para como você você conseguir cuidar da sua saúde. como você estrutura, né, o treinamento para grupos especiais? Como você consegue faz esse feeling, né? Ah, isso é muito tranquilo, porque todo mundo que me procura, igual, por exemplo, a pessoa é hipertensa, diabetes, eu Uhum. tenho aluno que infartou, foi liberado para fazer exercício físico. Então, Sim. normalmente eu peço autorização médica, tem que me apresentar a autorização médica, já Sim. está apto a fazer exercício físico. Aham. A gente faz a avaliação física dele e a partir daí toca o barco e vai passando os exercícios. Você trabalha muito com esse público atípico? Porque, né, Tem assim, agora a sim. gente está trabalhando nesse mundo de inclusão. Praticamente 80% dos meus alunos têm comorbidade, obesidade, excesso de peso, que é o meu nicho de Legal. trabalho, Aham. né. Então Todo é bem mundo incluso, né, é. e qual é o seu maior desafio, né, a trabalhar com esse tipo de público? Hoje que eu penso assim, não só para esse público, mas, Aham. se você pegar hoje a população brasileira, salvo me engano, é no máximo 40% da população adulta que é ativa, que faz exercício físico. Sim. Mas eu acho ainda que se você for Hum, apertar é menos, puxar. sabe. O que que acontece? É você convencer as pessoas que ela tem que cuidar da saúde, né, com a prática regular de exercício físico, uma boa alimentação,
relacionamento social, para estar com a mente boa, né, você tem que ter um hobby, uma orientação espiritual. Porque o Sim, que que acontece? As pessoas só começam a fazer exercício físico, eu acabei de ter um caso recente, sim. quando ela tem um princípio de infarto, Quando ela vê que o bicho tá ou pegando, AVC, ou aí ela vai ter um problema, foi para o médico, tem que colocar um stent, o médico falou: "Você tem que fazer exercício físico", o susto. né, você não precisa esperar o médico falar que você tem que Aham, fazer. Nasceu, fez 2 anos, foi para natação para bebês, não sim. para mais. Quando começou dali já É, vai, né, aí já vai fazendo emenda. exercício o resto da vida, porque você vai estar cuidando da sua saúde, vai estar socializando. Então você chegar hoje e convencer as pessoas que ela tem que fazer exercício físico, porque muita Sim. gente acha que está caro, que é um gasto. Normalmente, quando ela vai cortar alguma despesa, se ela tiver um aperto financeiro, a Uhum. primeira coisa que ela vai cortar é isso. Ela vai cortar o exercício físico, e é o que ela nunca deveria cortar. E você que, né, há bastante tempo no mercado, há 25 anos de experiência, 9 anos só aqui em Lagoa Santa, Sim. qual o seu maior desafio, né, que você sentiu aqui durante toda a sua trajetória? Com cliente ou até mesmo pessoal mesmo, pra questão de foco, você sempre foi muito focado, assim? Posso listar para você, são 3 desafios, Uhum. né. Primeiro que quando você muda de uma cidade para outra, até você É imenso. conseguir ser aceito, o pessoal te conhecer, né, isso aí é uma coisa que acaba sendo um fator de dificuldade, até porque eu vim de Se Belo mostrar seu Horizonte, eu já trabalho. tinha minha clientela, Sim, né, eu já trabalhava com determinado público, né, que o sim. público daqui que eu trabalho acaba querendo ou não, sendo um pouco diferente, a cultura diferente, né. Capital é uma coisa, interior é Interior, outra, Você chegou né. aqui em Lagoa Santa 9 anos atrás, Isso. ainda era a cidade era bem Era menor, totalmente bem diferente. menos desenvolvida, agora que Justo. tá mais desenvolvida. É, a cidade mudou muito nesses 9 anos. Para atrair novos públicos, né, público que tá vindo pra Lagoa Santa, que é uma cidade que tá em constante desenvolvimento, Isso. eh, você tem dificuldade ainda para poder atrair novos clientes? Não, não, hoje até que não, né, com esses Sim, 9 anos que eu já estou aqui no mercado, né, e a administração da cidade está excelente, né, de 9 anos para cá, que estão investindo muito em esporte, né, então se sim, você rodar todos os bairros de Lagoa Santa, você tem praça com academia de cidade, polo esportivo quadra, pronto, com sim, quadro, eles estão focando muito em esporte de alto rendimento, sim, coletivos, então assim, tá maravilhoso, a cidade está virando uma cidade turística voltada para o esporte, e tem muita atividade que é gratuita para a pessoa conseguir estar pondo o corpo em movimento, né. E lá no meu espaço, isso aí já ajuda bastante, né. aham, Uma outra coisa que fica um pouco difícil, além do que eu já os falei, desafios. é você, além de convencer a pessoa a estar fazendo o exercício, é quando a pessoa chega no objetivo que ela queria e ela se dá por satisfeita e começa a Ah, querer amolecer, fraquejar. fraquejar. Não, aí você tem que ter mais disciplina ainda para A poder manter aquele constância, resultado. Você exatamente. tem que ter essa constância, entendeu? Aham. Que a pessoa fala, ah, beleza, quero perder 20 quilos. Eu Fala, seria uma pessoa dessa. você perdeu 20 quilos, vamos supor, ok, você fica Aham, feliz. Mas e agora, para manter esse peso que você chegou? Você sim. tem que manter a disciplina no foco. Até porque se você não te manter, É, você vai voltar senão você vira naquele efeito sanfona, tudo, aí não vai e resolve, não volta, adianta, exatamente. entendeu? Exatamente. E o outro desafio, você falou de três. O primeiro foi a adaptação à cidade, por causa do público diferente. O Aham, segundo era as pessoas, convencer as pessoas que têm que praticar exercício físico, não esperar o médico mandar depois que ela tem algum problema sério de saúde, né? sim. E o terceiro é esse que eu acabei de listar, que é você convencer as pessoas depois que elas chegaram no resultado a manter o foco do treino para poder permanecer com aquele ganho. Porque o que acontece? À medida que você vai envelhecendo, a tendência natural é Aham, você perder massa magra e aumentar a gordura corporal. sim. E como é que você consegue amenizar isso? É a É a prática do constância, exercício, é a constância. exatamente. Entendeu? Nessa constância a gente pode diminuir um pouco ou tem que realmente manter o mesmo ritmo? Se diminuir, pode correr o risco de voltar? A gente não, isso aí envolve vários fatores, né? É a Aham. frequência de treino, se você está conseguindo manter uma dieta legal, a sua Hum, frequência de treino está boa, aí sim. o método, o tipo de treino que você está fazendo também, porque a gente tem variáveis, uma hora você está treinando para redução de gordura, outra hora você quer treinar para aumentar a massa magra, Fortalecimento, sim. né? Outra hora você quer dar uma ênfase maior para determinado, sei lá, eu quero melhorar a minha corrida. Sim, Então, assim, isso aí vai variando, né. entendi. Você que é e às vezes você ficar fazendo a mesma coisa sempre desmotiva. Sim. Então a gente tem que ter esse feeling também de estar trazendo variedades de treino, de Novidades, né? exercício, novidades, que é uma coisa que eu faço lá com todo mundo.
A pessoa chega para mim: "André, o médico mandou fazer pilates", tá, mas por que pilates? "Ah, porque eu tô com um problema aqui de coluna, de lesão no joelho", tá. Mas você chega lá, a pessoa está com excesso de peso, o pilates não vai Não emagrecer vai. ela. É verdade. Por isso que o meu treino é global, dinâmico, por isso, que ela vai fazer funcional, HIIT, pilates, musculação. Aham. O problema é que Você ela tem engloba tudo, é, inclusive o pilates que ela ela vai fazer queria. tudo. O problema é que Aham. ela tem, que o médico falou que ela tem que fazer pilates, que já é até uma coisa errada. Sim. E por que que eu falo isso? Porque o correto, antigamente mandava todo mundo fazer hidroginástica. Aí depois começou a mandar todo mundo agora fazer pilates. Pilates. O que que é o certo, na minha opinião, como profissional de educação física? Você vai procurar um profissional de educação física formado, especialista, registrado no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, Uhum. e vai ver com ele qual que é a melhor atividade de exercício físico que você vai poder fazer para a sua situação, Entendi, entendeu? E a entendi. gente que é Vai ter mais segurança também, né. justamente, que a gente que estuda, é especialista e sabe, é lógico que o médico vai mandar um laudo, o próprio Sim. fisioterapeuta também, depois que a pessoa saiu do médico, se tiver que fazer uma reabilitação, vai fazer com o fisioterapeuta, e a partir daí, com o laudo dos 2, a gente vai saber, vai ter aquela orientação para trabalhar. Aham. Hoje está tendo muito profissional de educação física, que já é uma profissão reconhecida na área de saúde, Já. que trabalha em conjunto com médicos, com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos. Aham. Então é uma equipe multidisciplinar, Sim. que trabalha em conjunto, né, que cada um tem seu nível e grau de importância, para poder estar ajudando as pessoas a terem mais saúde e qualidade de É, vida. você mesmo trabalha como nutricionista, né, em Justamente. apoio É. no A gente sempre nutricionista. faz parceria, né, para poder estar Sim, ajudando da melhor forma possível. entendi. Porque o que que acontece? Tem trabalho também com psicóloga, eu passo muita leitura para os meus clientes também, Que legal. com palavras-chave, É um né, método. para a pessoa, assim, se perceber, ela se gostar. Sim, Ela tem que é se gostar, importante né, que ela tem bater que nessa se tecla cuidar, também, ela tem que se exatamente. cuidar. Como é que você vai gostar de uma pessoa, cuidar de outra pessoa, se você não está gostando de você nem se cuidando? Uhum. Eu tenho cliente que já falou que não gosta de De si, si. né, eu falei: "Poxa, tá E errado, como tem é que que você mudar aqui, trabalha a ó. mentalidade da Você tem pessoa que mudar nisso? você tem que mudar na cabeça". Eu gosto muito de leitura, converso muito com psicólogos e a bagagem cultural, a experiência de vida que eu tenho, tem muitas chaves de vida, chaves de frases interessantes que eu Aham. vou conversando com a pessoa. Além de estar dando aula, naquele intervalo de descanso, a gente vai conversando, vai orientando, vai Sim, ensinando, sim. vai educando. Porque não é só passar exercício físico, você faz um trabalho motivador educacional junto com isso. E Entendi. é interessante quando você faz licenciatura e bacharelado, justamente entra nessa parte de estar educando, né, Sim. lecionando. De trabalhar também É a a forma mente, de né, vai trabalhar, de trabalhar as 2 ajudar. coisas junto, o corpo e a mente. Justamente. E me conta aqui pra gente, na verdade, qual que é o seu maior sucesso na sua carreira? Olha, eu acho que o sucesso maior na minha carreira é sempre para mim vai ser o reconhecimento profissional, tá? Você Aham. poder estar no mercado há 25 anos, estudando, atualizando, informando, né? E sabendo que as pessoas te procuram para treinar Pelo seu pelo seu histórico histórico, pelo profissional. resultado que você entrega, Causa, né? exatamente. Você vai chegar comigo com um problema e eu consigo te dar a solução. Uhum. Então, isso faz você permanecer no mercado, né, tendo indicação de outras pessoas, e a pessoa está vendo ali na prática que está tendo resultado, está conseguindo o objetivo que ela queria. E os exemplos que eu posso te dar, desde quando eu trabalhava em Belo Horizonte, né? Uhum. Eu trabalhava na academia que tinha vários modelos, Sim, né? Já teve um que bem chegou para mim e falou renomada. assim: André, eu preciso ficar com o corpo de tal forma para poder conseguir pegar um trabalho. Nossa. Aí eu passava o treino para ela, treinava ela, aí o empresário dela falava: "Ó, parabéns, você conseguiu o trabalho, você está Uhum. como o jeito que queria". Já aconteceu isso com outro modelo também. Já Você teve recebeu um reconhecimento, né, justamente, eles pelo seu mandaram o trabalho. empresário lá de São Paulo mandou te dar o parabéns, falou que tá legal. Aí quando precisa, agora ele quer que você aumenta mais no meu braço, quero que você melhora, afinar mais a barriga. Sim, Então tudo isso você vai é direcionado. É por isso que eu falo, as pessoas são diferentes com objetivos diferentes. sim. Você tem que saber o que que você vai trabalhar e passar que vai dar certo aquilo, Entendi. né. Você comentou de constância, né. Você Sim. tem clientes que você tá aí há mais tempo no mercado? Há quanto tempo que tá com você, clientes, né? Porque pra gente manter essa constância, você tem algum cliente que veio lá de Belo Horizonte com você há 9 anos atrás? Quando eu mudei para cá, nenhum cliente que estava em BH veio para cá, mas eu Hã. tinha cliente que morava aqui, né, e treinava lá, aí Sim. continuou. E
a maioria dos meus clientes hoje, nos 9 anos que eu trabalho aqui, a maioria ou tem 9 anos, está treinando comigo, ou 7 ou 6. O que é Entendi. mais novo, assim, são os que entram recente agora, mas a maioria é 4 anos para cima, que já treina comigo, Que já já tem tá com muito você há tempo. bastante tempo, já tá Isso. acostumado É, também com e seus tudo e assim, dentro daqueles cases de sucesso, por exemplo, aham. tem aluno meu lá que já perdeu 20 quilos, tem aluno que chegou para mim com 136, tá, chegou a parar com 99 para poder conseguir fazer a cirurgia que precisava, Sim. né. Outro chegou com 103 quilos, hoje está com 67. Tem aluno que chegou com 147, hoje está com 136 quilos. Então, a pessoa consegue, né, o objetivo e, assim, se sente bem, fica mais animada, mais feliz, mais bem disposta. Isso ajuda a melhorar até o relacionamento com as pessoas mais Aham. próximas dentro da Sim, família, no trabalho, né? A pessoa se sente mais feliz, ela rende mais no trabalho. sim. E é uma forma de você contaminar a sua família de forma positiva. Quando eu digo contaminar, é o quê? Se você tem uma família que é a média aí de 4 pessoas, né, um casal com 2 filhos, você começou a fazer exercício, as outras pessoas vão ver que você está tendo uma melhora, está mudando a alimentação, você consegue fazer com a sua família treine também, Exatamente. mude a alimentação. Acho que se uma pessoa conseguir se seguir nesse, né, Justo. nessa vida saudável, É, as outras, automaticamente já vai entrando nesse pois clima o também. interessante é isso, você vai plantando uma sementinha ali e E vai vai espalhando rendendo. saúde, vai rendendo, isso é que é legal. E agora vamos quebrar esse tabu, né, é um tabu, na verdade, no meio da saúde e bem-estar, Hã, sobre alimentação industrializada, sim. né. O que que você acha disso da alimentação industrializada? A gente fala que você tem que comer o que a natureza dá. Se Uhum. for uma coisa que o homem dá, você esquece, né. Então vai comer fruta, vai comer verdura, né, vai Aham. comer proteína magra, vai comer ter uma alimentação boa com fibras. Sim, Mas isso tudo aí, ó, a melhor pessoa que vai indicar pra eu acho que todo mundo tem que ter direito a ter consulta é com o com nutricionista. Por isso que o nutricionista. meu programa, seja presencial ou no online, Aham, todo mundo tem a consulta com a nutricionista, porque não dá para andar separado. sim, Se a pessoa vai treinar para diabetes, tem uma alimentação própria. Se ela tem um problema oncológico, alimentação própria. Se ela quer aumentar a massa magra, é outro tipo de de alimentação. alimentação, Quer reduzir exatamente. gordura, é outro tipo de alimentação. É bem É. personalizado, né. Então, é uma coisa personalizada. Sim. E o que que acontece? Os alimentos industrializados com essa tecnologia nova, é excesso de agrotóxico, excesso de sal, excesso de carboidrato, tem poucos nutrientes, O né? E aí açúcar também faz tá demais. isso faz com que a pessoa fica obesa, aí vai trazendo as comorbidades, como Uhum. hipertensão, diabetes, né? A Sim, pessoa fica com dores nas costas, nas sim, articulações, vai sentir cansaço, né? Baixa resistência. Então a pessoa vai andar um pouquinho já cansa rápido, vai subir uma sim. escada cansa rápido. Vai ficar, dependendo do nível de obesidade, com os movimentos limitados, né? Aí, às vezes, ela não vai conseguir se olhar no espelho, uma roupa que ela gosta de usar já não serve mais, Sim, né. aí causa aquela insatisfação. Aí a turma chegou: "Vamos lá jogar bola", a pessoa não vai porque ela é ruim, não vai Aham. conseguir ter Não agilidade, consegue, movimento, exatamente. então vai afastando da turma. Vai afastando, Então, o que exatamente. que acontece? Acaba com o ciclo social também, Acaba. né. Então, e hoje como é que a gente trabalha isso? Você começa lá no lanche infantil, na fase escolar. Aham. Coloquei hoje em dia você vê, ó, aqueles bolinhos industrializados, suquinho de caixinha com excesso de açúcar. Sim, Tem muita mãe, pais que trabalham, não tem tempo para poder fazer uma coisa nutritiva e vai só mandando isso o tempo inteiro. Aí a criança acostuma com o errado, a tendência na até você adolescência é ficar mudar errando, é exatamente. difícil. Então, poxa, manda as frutinhas picadas, faz o Sim, suco natural, manda sim. uma coisa legal assim para a criança ir acostumando. Isso é um hábito, né, que a gente pode Justamente, adquirir, né, pra melhorar a alimentação das com pessoas. certeza. A gente tem que É, fazer isso. E muita conversa também, né? sim, Muita conversa, que a criança ela cresce, o adolescente é tudo com exemplo. é Se a gente verdade. não estiver fazendo o certo, dando exemplo, aí não adianta, que depois ela vai te questionar: "Poxa, você está pedindo isso, está fazendo", né. Aham. Não A gente dá. estava até comentando questão da mobilidade também, você chegou a citar um exemplo bem bacana, que assim, a gente ao sentar e ao levantar, a gente já tá praticando uma atividade física, né, Sim, porque você movimenta, é. né, e você acha isso importante, a pessoa que não faz isso, né, a pessoa a O que que gente. acontece? O exercício físico é uma coisa planejada, com tempo, duração, com objetivo, né. Uhum.
Você vai ter ali aplicado métodos de treino. A atividade física é qualquer movimento que você faz. Você acordou, você levantou da cama, Já né, estava você foi lá praticando no atividade banheiro, escovou o física. dente, É. você subiu, desceu uma Movimento, escada, exatamente. né, você está segurando uma sacola voltando do supermercado até Aham. entrar no carro, você está fazendo movimento. Mas isso não é uma coisa planejada, controlada, que vai levar você a ter um gasto calórico adequado para poder estar fazendo você chegar naquele objetivo. É, no Então, objetivo o que que final. acontece? É melhor você levantar e ir lá mudar a televisão com a mão do que ficar sentado com o Com controle. controle. Se você vai chegar num prédio você tem que ir no quinto andar, em vez de pegar o elevador, vai de Sobe a escada. escadinha. Vai de escada. Ah, você vai para o trabalho de ônibus, desce 1, 2 pontos antes e caminha o resto. Aham. Na hora de voltar do trabalho, dependendo da distância, você só vai de ônibus, mas na hora de voltar, leva a roupa de ginástica, troca e volta a pé. Isso já se enquadra nos hábitos simples, né, que a gente É, pode trazer para nossa vida, é. que pode causar uma melhoria. A somatória de pequenos hábitos, o Aham. resultado vai ser grande lá na Sim, frente. Você vai fazendo é aos poucos, verdade. mas vai virar uma constância que você Que acostuma, daqui a pouco você já aí tá vai dando certo, sim, entendeu? sim, Vai, seu corpo vai até acostumando, né, justo, você tem que vai fazer. criando desejo também de praticar futuramente É. uma outra atividade Às física. vezes a pessoa mora 2 quarteirões da padaria, pega carro para ir na padaria. É verdade. Vai a pé, poxa. Acontece com muita Acontece, frequência, com muita entendeu? frequência. Assim, aqui em Lagoa Santa, agora você já tá bem estruturado aqui, já tem muitos clientes aqui, já são 9 anos, né, e sendo muito respeitado também. Quais são os seus planos para o futuro? Bem, aqui em Lagoa Santa, a minha tendência, né, tentar expandir mais o meu trabalho, atingir um número maior de pessoas através de parcerias Sim, com outros profissionais da área de saúde, sim. Então você tem né? interesse você fala profissionais da área de saúde, médicos, Sim, mais nutricionistas? isso, é porque Ah, o que acontece? Como eu trabalho com um nicho específico, que é emagrecimento e área de parte de comorbidades, né? Então, tendo uma parceria com médicos e nutricionistas, eu acho que aham, fica mais fácil fazer um trabalho dinâmico e atingir um número maior de pessoas. entendi. Além de aumentar o meu espaço físico, novos equipamentos, Aham. né? E principalmente essa parte de dar palestras em colégios, escolas, em alguns órgãos que tem aqui em Lagoa Santa, Sim. para conscientizar as pessoas da importância Sim, da prática de influenciar exercício. também, né, influenciar Influenciar de para o forma bem. justamente. Você comentou aí dos 2 nichos, né, que você trabalha, né, que é Sim, emagrecimento e comorbidade, né. isso. Quais foram os seus maiores desafios dentro desses nichos? O desafio é você trabalhar a motivação das pessoas, Aham. né, que normalmente depois do susto, elas entram em depressão. No caso da obesidade, a preguiça mesmo, o pessoal ele tem uma preguiça Tem, tem, de tem. É porque o resultado é lento, né, do dia para sim, o outro, né, então a sim. pessoa tem que começar, Aham. né, e o que que acontece? Quando ela começa, o resultado inicial é rápido, mas depois o corpo estabiliza. Sim. Aí que a gente entra com o nosso conhecimento para poder fazer com que a coisa dê certo. De início, então, é usar aquela É. frase: "Só vence quem se Vence quem vence". se vence, É com verdade. certeza, né. E Aham. eu E falo no com todo mundo: "Gente, vocês são um projeto de Deus criado para dar certo. Vocês precisam viver algo novo, claro, né, com toda senão vocês não vai certeza. mudar". Aham. Para você não adianta ficar orando, Sim, tem que porque agir, a né. oração, na palavra está escrita ação, você tem Uhum. que agir, Sim, você tem que mover, sim. né. Deus vai te ajudar no momento que você está A movendo, partir do agindo. momento que você Você parado, ajoelhado, só for, rezando, não vai não vai, adiantar, não entendeu? vai. Então você tem que agir, tem que movimentar, tem que fazer dar certo. E aí entra aquela questão do convívio social. Sim. Você me perguntou lá a respeito de bebida alcoólica, né, essa pessoa, cigarro, esses vícios. Você acha que você vai ter uma chance de melhorar, de mudar, se não se você só anda com pessoa que fuma, só anda com pessoa que faz uso de bebida alcoólica? Nenhuma. A chance é mínima, É, entendeu? exatamente. Então você tem que mudar esses hábitos também. Sim, Você tem que saber escolher quais são seus amigos de verdade. sim. Porque isso aí eu aprendi com meu padrinho, né. Toma Aham. cuidado com os seus amigos de copo, que é só para tomar cerveja, mas na hora que você adoecer ou ficar sem Cada um dinheiro, para um some canto. todo mundo, Aham, né. é verdade. Então você tem que ter essa sabedoria também, Sim, de né. conseguir as pessoas certas para poder te auxiliar É, no processo, né, que o você processo é uma coisa que muita gente acha estranho falar, mas é hã. verdade, viu, presta atenção. Você tem que aprender a ser egoísta, e é o egoísmo no bom sentido, Aham. é aquele egoísmo de você cuidar de você, né. O Sim. cara vai falar: "Pô, você só pensa no você?" Não, tô pensando na minha saúde de estar bem, por quê?
Eu tenho uma filha de Interessante, 7 anos, eu quero entrar com ela na igreja quando ela casar. Você acha que eu vou interessante. conseguir fazer isso comendo porcaria, ingerindo bebida alcoólica, ficando sedentário? Não vou. A Jamais. chance de eu ter algum problema de saúde e morrer aumenta. Sim, Então claro. você tem que cuidar. E o que que acontece? Ah, vou ter 2 filhos, vou ter 3 filhos, tá, mas será que você vai ter saúde para ter e cuidar? Sim, Entendeu? Então você tem sim, que cuidar da sua saúde. E sim. hoje em dia também no para Brasil principalmente, pensa comigo, você vai trabalhar, vai dedicar a sua profissão, ou você está querendo ser mãe e cuidar de filho? Dá para conciliar os 2? Como é que funciona isso na vida de um cidadão brasileiro hoje? Cuidando da saúde. Cuidar da saúde. Cuidando da saúde Eu dá pra falo muito fazer. com as gestantes, poxa, acabou de ter a criança lá, está com 6 meses, Uhum. amamentando, criança dormiu, aproveita lá, ó, no online, entra e faz nem que seja 10, 15 minutos de algum exercício. Sim. Só de você fazer, sua cabeça já muda. Você está Aham. liberando hormônios, endorfina e está ficando feliz, já muda, Você já né? atendeu Você muita já se sente gestante? bem, já. Você Já. se sente melhor, entendeu? Então, você tem que fazer isso. E Quando pós-parto? eu digo também, quando eu digo egoísmo, é nesse sentido, é de Aham. você se cuidar. Sim. Você tem que aprender a falar não. Vamos ali tomar uma cerveja? Não. Vou nada. Sabe por quê? Todo mundo hoje fala: "Tô sem tempo, não tenho tempo". É verdade, Será? é verdade. Porque se eu chamar, você viu o carnaval? Lotado. A pessoa fica 12 horas atrás do trio elétrico, 8, 10 horas, Verdade. mas não tem tempo para fazer meia Uma hora de academia. exercício. Exatamente. O colégio Exatamente. americano recomenda, gente. É 30 minutos por dia intenso de exercício, ou faz 1 hora, um dia sim, um dia não, né? De forma mais vigorosa, tudo. Aham. E o que é que acontece? A pessoa fala que não tem tempo para treinar, mas fica 2, 3 horas no barzinho tomando cerveja, conversando, né? Carnaval é 10 horas 10 direto, não horas. para, e se falar nem dorme, continua Continua, virado. faz os 4 Então, dias de assim, festa. é questão de você saber priorizar, saber Sim. fazer suas Prioridades, escolhas, né? exatamente. É saber ter prioridade e fazer suas escolhas. Você tem que ter essa noção. Você vai chegar para mim, para você, na verdade, né? Chega lá no banheiro, se olha no espelho, vê só seu rosto 5 minutos e pergunte para você, depois que você ficou 5 minutos, quem sou eu? Vai lá e escreve no papel o que que você viu, né? Uhum. Vamos ver o que que você acha de você, como você está. Físico. O físico da Não pessoa? só físico, mas tudo. Sim. O que que eu já fiz da minha vida até hoje, o que que eu estou fazendo, o que que eu quero ser e estar fazendo daqui a 5, 10 anos. Ah, daqui a 5, 10 anos eu quero estar dessa forma fazendo isso. O que você faz hoje vai te permitir a estar daqui a 5, 10 anos fazendo aquilo que você está. Qual que é o seu objetivo de vida? Né? Então você tem que ver onde é que você está errando, o que que você não está fazendo para começar a mudar. Entendeu? Ah, eu quero Sim. viajar para a Europa fazer um passeio, tá? Seu trabalho hoje vai te permitir isso? Ou o dinheiro que você junta vai dar para você fazer isso? Né? Exatamente. Como é que você está planejando isso? Ah, eu quero comprar um carro, vou fazer uma viagem. O que que você está fazendo para aquilo? Isso aqui até daqui a quanto tempo? Então, tudo, ó, papel e caneta. Sim. Alinhar, né, os É, objetivos. coloca o que que você quer, a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sim. Isso eu falo com todos os meus alunos. Quando ele senta para mim conversar na primeira entrevista, eu falo, qual que é o seu objetivo a curto, médio e longo Longo prazo, prazo. né? Porque a gente tem que trabalhar com coisas tangenciáveis, coisas que são plausíveis, que a Sim. gente consegue entregar e Sim. não Não ficar fantasiar. frustrado, né, e É, também justamente, não vou inventar, fantasiar, para depois a pessoa a frustração frustrar, vir. ficar desanimada e parar, sair falando mal. Exatamente, Eu vou falar, exatamente. não, isso aqui é possível, vamos embora. Uhum. A curto, médio isso dá, a longo isso dá. Sim. Mas a longo prazo, para mim, que eu acho que todo mundo tem que ter de objetivo, é nunca parar de exercitar, Sim. entendeu? Uhum. Ah, cansei de fazer natação, deixa eu ir para um vôlei, deixa eu ir para uma aula de dança, deixa eu ir Experimentar para... novas coisas, né, vai novas experimentando coisas modalidades. novas, mas não deixa de fazer, Sim, entendeu? sim. E com essa mentalidade toda, como você deseja expandir o trabalho aqui em Lagoa Santa, ou então até mesmo para outras cidades? Você já tá com online, né, que já Sim, já consegue ajudar a vida de muitas pessoas em todo o Brasil, mas aqui em Lagoa Santa especialmente, como você deseja expandir? a minha situação é justamente essa, né? Eu quero ter um espaço físico maior, com novos equipamentos e mais parcerias para poder atender um público bem maior. Porque como eu trabalho sozinho, acaba que eu fico limitado em relação ao número de Aham, pessoas que eu posso. sim. Às vezes tem fila de espera para determinados horários que eu não consigo atender.
né, e a pessoa Sim. trabalha, então eu quero procurar ter mais parcerias, Mais para ter disponibilidade. disponibilidade, poder estar atendendo um número maior de Sim. pessoas. Porque o trabalho ele é muito gratificante quando você vê a pessoa feliz, Com conseguindo seu o resultado. resultado, né, brincando lá, cuidando da família, isso aí Sim. é muito prazeroso. Você passa nas praças aí final de semana, você vê as crianças andando de bicicleta, patinete, os pais juntos lá É cuidando, uma né. felicidade Então enorme, né. isso é gratificante, é Sim, legal. sim. É uma coisa que aquece mesmo, né. Justamente. A pessoa cuidando do bem-estar, não só do seu bem-estar, mas de toda a família. Já teve caso, né, a gente estava comentando de uma pessoa influenciar, de algum cliente seu, começou e trouxe toda a família para poder trabalhar com você? Vários casos. Muito Tive cliente bacana. de Vespasiano mesmo, começou a treinar comigo e veio a esposa, veio o filho, veio a namorada do filho, né. Hoje começou uma aluna a treinar comigo recente, Uhum. aí eu já estou indo na casa dar aula para o pai dela, que Que é cadeirante. bacana. Então, assim, isso aí acontece muito, né. Sim. Por exemplo, eu estou com uma aluna que o filho dela do futebol que treinava comigo, a mãe já está treinando agora junto. Legal. Então, Muito assim, bacana. e esse é que eu falo, você ir plantar semente, e a semente ir crescendo e contagiando de forma positiva as outras pessoas, Que bacana. né. Eu falo com todo mundo: "Gente, o fazer exercício físico não tem que ser uma obrigação. Sim, Esquece a palavra depois e a palavra tenho, né. Vai por prazer, sabendo que você está cuidando de você, né. sim. Amar ao Ter aquela próximo como a satisfação. ti mesmo. Sim. Amar é a ti mesmo, você poder amar o próximo, Uhum. né. Então o que que acontece? Vai não por obrigação, vai sabendo que você está cuidando de você, da sua saúde, pra você ficar bem, poder viver mais, tá ajudando as pessoas, você tem que ter um propósito. Sim, Você sim. tem que ter um propósito, E um senão não adianta. objetivo também, né, pra poder alcançar, chegar naquilo Justamente. ali satisfeito ainda. É, com certeza. Porque o objetivo não é só físico, né. A Sim, parte física, igual muita gente fala assim: "Ah, André, eu quero emagrecer", tá, mas o emagrecer não é só o emagrecer de perder gordura, você tem que olhar o seu corpo como um todo, sim, né. sim. Para poder você estar bem, da questão que igual eu falei, da parte física, psicológica, que você vai transferir isso para o seu dia a dia. E cuidar de outras É, pessoas, né. você vai ter mais agilidade, vai ter Sim, menos dores, vai aumentar a imunidade, vai ter mais força e resistência, né. Então se você anda muito, sobe escada, você vai perceber que você está fazendo com mais vai facilidade. melhorar a qualidade de No seu vida. dia a dia, você vai ver o reflexo dos benefícios do exercício na prática, Aham, né, e isso é verdade. importante. Verdade. André, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, né, que Sim. acompanharam esse bate-papo, que foi, assim, bem motivacional, eu confesso. Eu, assim, me senti super inspirada e, assim, conhecendo ainda mais o seu trabalho, é super especial ter você aqui com a gente. Deixa uma mensagem para que eles possam conhecer seu trabalho, onde fica seu estúdio, suas redes sociais. Eu tenho um estúdio de treino no centro de Lagoa Santa e eu convido todos vocês para ir lá conhecer o meu espaço, tá? É um centro de treino moderno, climatizado, onde eu faço uma avaliação bem minuciosa, vários testes físicos, para a gente poder estar montando um programa de treino para atender às suas necessidades, seja para emagrecimento, aumento de massa muscular, se você tem algum tipo de comorbidade como hipertensão, diabetes, colesterol alto, algum problema de dores na lombar, joelho, no corpo. Então nós fazemos um trabalho bem dinâmico, tá? Completo, para você conseguir ter um resultado seguro e eficaz o mais breve possível. Você pode estar me seguindo no Instagram, no @AndréTrainer, tá? Pode acessar minha página também no www.andretrainer.com.br, além do DDD 31 98483 6677. Vai ser um prazer estar cuidando da sua saúde, para você ter autonomia e independência à medida que vai envelhecendo, tá? E poder fazer aquilo que você gosta, seja viajar, estar brincando com seus filhos, e é assim que funciona, tá? Pode contar comigo, mas eu vou precisar que você tenha disciplina, foco, tá? E que você goste de você. Afinal, você é um projeto de Deus criado para dar certo. Então, venha viver algo novo comigo, pelo seu bem, pelo bem da sua saúde. Foi esse nosso papo de impacto. Aqui a gente aprendeu com o personal André que só vence quem se vence. E acompanhe aí os próximos episódios.